Boa noite a todos. Parabéns aí para os amigos tricolores, né? De manhã tinha uma turma aí com a camisa do Fluminense. A falta de reverência grande, né? Vir para a igreja. Vocês não sabem a inveja que eu sinto, mas enfim. Em breve talvez a gente resolva esse problema. Tanta coisa importante acontecendo no mundo e o pessoal falando de futebol, né? Enfim. Vamos falar do que importa de fato? A gente segue na nossa série chamada Amor pela Verdade. E uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida, obviamente não é futebol, não estou podendo falar muito sobre isso essa semana especialmente, mas uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida é quando alguém me diz que a Manuela, minha filha, se parece comigo. E desde que ela nasceu, a maioria das pessoas acaba falando isso. Normalmente tem aquela disputa entre o pai e a mãe, né? Se parece mais com o pai, se parece mais com a mãe. Tem casos que não tem nem discussão. Tem crianças que você olha assim, não tem nem discussão, mas em alguns casos fica aquela disputa e tal. E aí, nessa fala das pessoas, dizendo que a Manuela se parecia comigo, e eu sempre ficando feliz com isso, eu comecei a comparar com algumas fotos minhas, mais ou menos na mesma idade que ela tinha, enquanto as pessoas falavam. E eu cheguei à conclusão que ela parece mesmo, mas não se preocupe, ela tem saúde, ela está bem, graças a Deus. Isso é o que importa de verdade. Só que tem algumas pessoas que eu acho que, com a única finalidade de me irritar, ficam falando que ela se parece com a mãe, se parece com a Camila, e eu também achava que não, até ver uma foto da Camila na idade dela e se convencer que a minha filha se parece tanto comigo quanto com ela. E eu estou chegando meio à conclusão que nós três somos meio parecidos. E aí, nessa disputa entre parecer com ela, parecer comigo, eu usei o meu forte poder de persuasão, de modo que eu não sei com quem ela se parece mais, mas se você perguntar para a Manuela: Manu, com quem você se parece? E ela vai falar: papai, com o orgulho de quem não entende muito da vida ainda, mas é de fato o que ela vai responder. Só que, observando a conduta dela, a vida dela, e pode ser que você, que não tenha tido uma relação muito próxima com uma criança, ache que eu estou exagerando, ela tem apenas 3 anos, mas a gente já consegue perceber alguns traços muito interessantes assim, de personalidade e conduta. E quando eu olho para a Manu, eu vejo que ela se parece comigo em algumas atitudes também. Alguns gestos, o jeito de olhar em alguns momentos, a capacidade e a vontade de argumentar o tempo todo, e tantas outras coisas que quando eu olho para a Manu, eu fico pensando: meu Deus, que menina linda, tinha que ser minha filha de fato. Só que desde muito cedo, é possível perceber algumas reações também, quando ela é contrariada, a teimosia, a tendência de demonstrar alguma dificuldade em ter paciência em alguns momentos. E aí eu penso, parece com a mãe também, né? Não é só comigo que ela se parece, mas no fundo eu sei que ela se parece demais comigo em muita coisa, por dentro também. E se quando alguém diz sobre a fisionomia, dizendo que ela se parece comigo, eu fico feliz, quando eu vejo algumas atitudes dela e percebo que ela se parece comigo também, eu não fico tão alegre assim, mas eu fico um pouco preocupado. De modo que eu poderia dizer que uma das maiores alegrias que eu tenho é saber que a minha filha se parece comigo, e uma das maiores preocupações que eu tenho na vida é saber que a minha filha se parece comigo. Só que esse é o caminho natural. Ela é minha filha, se parece comigo, ela é filha da Camila, e eu sou muito grato a Deus, porque a Camila está de plantão hoje, e eu posso falar isso aqui sem medo de represálias, então eu não tenho dificuldade de expor o que eu penso hoje. Quem manda sou eu e acabou, não tem discussão. Depois você tira essa parte do vídeo, Flávio, por favor, só por precaução, assim, para não parecer machista, entendeu? Essa que é a minha questão, não é medo dela não, mas é o caminho natural. Filhos normalmente se parecem com os pais, e a razão fundamental para isso é que filhos se parecem com os pais porque foram gerados a partir dos pais. E aí algumas coisas a genética traz, outras coisas eles vão aprendendo por imitação, mas é fato que se você olha para alguém que é filho, normalmente você vai ver alguma característica dos pais. Eu me lembro no retiro desse ano, a gente estava conversando lá e chegou o pastor Luciano Rangel, lá da igreja de Unamar. Ele passou um dia lá com a gente. E de repente eu estava conversando com ele e o Luan veio e falou alguma coisa comigo. O Luan que está mal vestido ali atrás, por sinal. E o Luan falou alguma coisa comigo e de repente saiu. E o pastor Luciano olhou para mim e falou: cara, ele me lembra muito Mozart quando era novo. Eu falei: deve ser porque é filho dele, né? Normalmente a gente tem essa... E ele não sabia, mas assim, uma fala, um jeito de andar, não sei...
sinto muito, Luan, mas você se parece de fato com seu pai, mas a gente consegue perceber algumas características e apontar para de onde a pessoa veio e de onde ela foi gerada. Eu estou falando isso porque o texto de hoje fala sobre os filhos de Deus, e eu queria que você pensasse comigo o seguinte: quais marcas têm aqueles que foram gerados por Deus? Quais características têm aqueles que nasceram de Deus? Que semelhanças apontam para a realidade de que nós somos filhos do verdadeiro Pai, que é aquele que nos gerou? E eu te convido para isso a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. A gente vai ler hoje do verso 1 até o verso 5. Você que nos visita, talvez pela primeira vez, nós estamos no meio de uma série chamada Amor pela Verdade. A gente tem falado nas últimas semanas e meses, na verdade, a gente está caminhando verso por verso dessa carta de João. Pretendemos terminar aí nas próximas 2 ou 3 semanas e aí já partir para a segunda carta de João, terceira carta de João. Depois a gente vai Judas, Apocalipse, acaba a igreja. Não, estou brincando, a gente não vai obviamente fazer isso, mas essa série a gente vai primeira, segunda e terceira carta de João. Por hoje, 1 de João, capítulo 5, versos 1 a 5. O texto vai ser projetado na NVI, que é a versão que eu leio. Só não leio agora porque a minha Bíblia estava aberta em Atos, mas vamos lá. 1 João 5, 1 a 5 diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor fale conosco por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Como a gente vem falando ao longo dessa série, o cenário dessa primeira carta é um cenário curioso. João ele está escrevendo para um conjunto de igrejas localizado na Ásia Menor. E o que havia acontecido nesse contexto é que falsos mestres haviam entrado na igreja, eles que tinham sido plantados a partir da mensagem do Evangelho, eles começam a ouvir esses falsos mestres, pessoas entrando na igreja fazendo combinações bem sutis da fé cristã com alguns elementos que são totalmente pagãos. E esses ensinos começam a contaminar o verdadeiro ensino do Evangelho, e houve uma divisão muito séria nesse conjunto de igrejas às quais João está escrevendo essa primeira carta. O que aconteceu? Os falsos ensinos entraram, muita gente acabou saindo da igreja e houve o que nós poderíamos chamar de racha. Ou nós que somos talvez batistas há mais tempo, a gente chama de ponto missionário, congregação, e aí vai começando. Aliás, eu vou contar uma história para vocês. 6 irmãos fazendo missões, eles estavam num barco e de repente sofreram um naufrágio. Esse barco foi parar numa ilha deserta. E esses 6 irmãos eram 2 presbiterianos, 2 assembleianos e 2 batistas. E eles ficaram na ilha deserta durante alguns meses, até que conseguiram encontrar, localizaram e tal, e aí foi uma equipe de busca lá, e chegaram naquela ilha, eles perceberam uma característica fundamental do ser humano, que é o seu contato com aquilo que é divino. Eles observaram naquela ilha e perceberam que havia algumas igrejas ali, e aí eles começaram a analisar 6 meses daqueles irmãos na ilha. Eles viram que os irmãos presbiterianos se juntaram e plantaram a igreja presbiteriana central da ilha deserta. Eles caminharam mais alguns minutos, escutaram os barulhos, falaram: o que está acontecendo aqui? E foram andando, perceberam que os irmãos assembleianos se uniram e fizeram a igreja Assembleia de Deus, ministério da ilha deserta. E aí eles continuaram caminhando e perceberam que naquela ilha também havia a primeira igreja batista e a segunda igreja batista, porque os batistas plantaram 2 igrejas, porque os 2 é muita gente para concordar com muita coisa. Eles acabaram plantando a igreja, as igrejas, mas nesse cenário aqui, houve um racha, de modo que muita gente saiu da igreja, e quando muita gente sai da igreja, os que ficam, muito provavelmente, eles tinham muitas dúvidas, se eles estavam de fato fazendo o certo e andando de acordo com o caminho proposto pelo Evangelho.
Você percebe que João, por muitas vezes, faz questão de afirmar a identidade desses irmãos. Vocês são, de fato, filhos de Deus. Se vocês são filhos de Deus, vocês agem desse modo e desse modo. E nesse trecho, ele deixa claro para esses irmãos o que eles deveriam ter em mente, a fim de que não houvesse mais dúvidas sobre se eles eram, de fato, filhos de Deus ou não. Eu não sei se você já teve essa crise de fé, de dúvida, de se perguntar, será que eu creio de fato? Será que a minha fé é de fato verdadeira? Será que eu sou gerado de Deus? Será que eu nasci de novo? Será que eu sou filho de Deus? E esse texto nos aponta algumas evidências de alguém que nasceu de novo e por ter nascido de novo é de fato filho de Deus. O primeiro verso desse texto, João deixa muito claro para nós a primeira marca de alguém que nasceu de novo e é filho de Deus, quando ele começa na sua primeira frase dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Um dos grandes problemas que havia nessa igreja era o falso ensino do gnosticismo, de gente que tentava separar o Jesus personagem histórico do Cristo que é o Messias enviado e prometido por Deus. Não muito diferente do que a gente segue percebendo hoje, onde pessoas querem escolher quais aspectos da vida e do ministério de Jesus se aplicam à minha própria vida. Não muito diferente dos dias de hoje, onde muitos dizem admirar Jesus enquanto personagem histórico, mas não obedecer às suas ordens porque não o percebem como sendo o Senhor das suas vidas. João está escrevendo para esses irmãos que tinham convivido com Jesus, ou pelo menos ouvido falar dele. Se você se lembra, no começo dessa série, o primeiro versículo ele vai começar dizendo que aquele que nós vimos, aquele a quem nós ouvimos, aquele a quem as nossas mãos apalparam, esse Jesus é o que existe desde a eternidade, o que existe desde o princípio. Ele começa esse trecho deixando muito claro que todo aquele que crê que esse Jesus, essa figura histórica, esse personagem histórico, esse homem de quem eles haviam ouvido falar, pelo menos, esse homem que tinha vivido a algumas décadas de distância do momento em que essa carta é escrita. João está dizendo, se você crê que esse Jesus é o Cristo, ou seja, é o prometido, o esperado por tanto tempo, o ungido de Deus, se você crê nisso, você é nascido de Deus. A primeira marca que a gente pode definir se alguém é de fato um filho de Deus é se essa pessoa crê. A primeira característica, a primeira evidência de alguém de fato que nasceu de Deus é a fé. Essa semana nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, a gente sabe que muita gente celebrou aí Halloween, tantas outras coisas, mas no dia 31 de outubro é uma data importante para nós, porque esse é um movimento do qual nós somos herdeiros em certo sentido histórico, mas no sentido teológico nós somos certamente herdeiros de muita coisa do movimento protestante. E uma das bases para essa iniciativa, primeiramente com Lutero, que na verdade foram algumas reformas e alguns movimentos que aconteceram por toda a Europa, mas o principal fator que motiva esse homem nesse progresso, nessa caminhada, nesse movimento, é a doutrina da justificação pela fé. Nós lemos no começo do culto, Romanos capítulo 5, no verso 1, dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os pecadores são declarados justos diante de Deus simplesmente por meio da fé. Lutero vivia uma época muito complicada, onde, dentre tantas crises que ele tinha com a igreja naquela altura, uma delas era a questão da venda de indulgências. Pessoas achavam, olha só que cenário complicado, talvez a gente nem consiga imaginar isso hoje, né? Mas naquela época, as pessoas achavam que conseguiam comprar a salvação, comprar o favor de Deus por meio do seu dinheiro. Imagina, hoje a gente, graças a Deus, não tem acesso a esse tipo de realidade, gente achando que se der o dízimo, a oferta para a igreja, Deus é obrigado a fazer o que Ele quer. Ainda bem que nós não vivenciamos mais isso, mas nessa época, no ano de 1517, ele vivia exatamente esse contexto, esse cenário. Gente que achava que valia o que tinha e que a sua relação com Deus também estava baseada na sua capacidade de contribuir, de dar e de obrigar a Deus a fazer aquilo que eu quero.
Gente que acreditava que os seus familiares estavam mortos, ficavam num lugar intermediário, e para que eles se libertassem desse lugar intermediário e acessassem então o céu, eles precisavam que o barulho de algumas moedas tocassem lá na caixa de contribuição, e cada moeda que tocava, uma alma era livre. Era um negócio meio louco e assustador, e infelizmente a gente percebe que a gente começa de uma crítica severa a esse tipo de prática, e a igreja evangélica caminha tantos anos. Desculpa o desabafo, mas o texto que leva Lutero a essa tomada de decisão é um texto de Romanos, citando o profeta Abacuque, que diz exatamente que o justo viverá pela fé. O texto de Romanos vai nos dizer que a justiça de Deus ela é pela fé, e é uma justiça que se mostra do início ao fim por meio da fé. Ninguém é nascido de Deus por iniciativa própria e pessoal. Ninguém é nascido de Deus como recompensa por alguma coisa boa que eu fiz num primeiro momento. Não. Se nós somos nascidos de Deus, a evidência que nós temos disso é a fé que nós depositamos na pessoa e na obra de Cristo. O que define um cristão, o que define um filho de Deus, o que define alguém como nascido e gerado por Deus em primeiro lugar é a fé. A salvação, ela se dá porque nós cremos e não pelo que nós fazemos. A salvação, ela não é um mérito, um presente, uma recompensa para aquele que é justo, mas ela é um presente da graça de Deus para aquele que é culpado e para aquele que se reconhece como tal. Todas as outras coisas, toda a nossa vida cristã, a santificação, a obediência e tantas outras coisas, tudo isso começa por meio da fé, porque é pela fé que nós nos apropriamos da justiça perfeita de Cristo. É pela fé que nós compreendemos o Evangelho e essa justiça é revelada do princípio ao fim por meio da fé. É pela fé em Cristo que nós entendemos que a sua morte na cruz é suficiente para aplacar a ira de Deus, porque Ele nos substitui e agora nós nos relacionamos com Deus pelos méritos de Jesus. É pela fé que nós entendemos que com a sua morte na cruz, Jesus está assumindo a pena justa pelos nossos pecados desde os nossos primeiros pais. É pela fé que nós compreendemos que Ele vence a morte ao terceiro dia, provando que o seu sacrifício foi aceito e que, conforme a palavra de Deus vai dizer, Ele foi entregue à morte por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E é pela fé que nós vivemos hoje aguardando o cumprimento da sua promessa de que Ele voltará para estar conosco. Se você é um cristão, se você é de fato alguém que nasceu de Deus, se você é um filho de Deus, a marca fundamental que vai fazer com que você se perceba como tal é a fé. Leia comigo o verso 4 desse trecho mesmo de 1 João 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Crer em quem é Jesus é o que nos torna vencedores. Tem um texto que muita gente gosta de usar para se afirmar, dizendo que em todas as coisas somos mais do que vencedores, mas se esquecem de dizer que esse mesmo trecho diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa vitória que nós temos sobre o mundo não é conquistada pelo nosso esforço pessoal. Essa vitória que nós temos sobre o mundo não é fruto de uma produção nossa ou a partir do que a gente consiga fazer. Não, é simplesmente por meio da fé que nós vencemos o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, é o que João vai dizer no verso 4. Não é uma vitória subjetiva. Não é uma vitória que virou jargão e forma de se cumprimentar entre crentes. E aí, varão, só vitória? Só vitória. Não, não é esse tipo de vitória. Não é uma vitória que é um triunfalismo barato, como se a vida cristã fosse simples, fosse fácil, como se a gente fosse andar de vitória em vitória o tempo todo, que é alguma expressão que as pessoas usam, inclusive, mas é uma vitória final e definitiva sobre o mundo. Por isso Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores, sim, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É fundamental, irmãos, nós entendermos que essa vitória não é nossa conquista, não é fruto do nosso desempenho, não é produto do nosso esforço, mas é uma vitória que nos é atribuída unicamente por meio da fé. A primeira evidência de que alguém é de fato um filho de Deus é a sua fé. Mas ainda no verso 1, João ele começa a relacionar essa fé com uma outra evidência quando ele diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai
ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Se em primeiro lugar nós temos como evidência a fé, em um segundo momento, nesse mesmo verso, nós temos como uma evidência também o amor. Ele vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. E ele vai falar sobre amor, sob duas perspectivas distintas aqui. Ele está falando de alguém que ama o Pai, relacionamento com Deus, mas ele vai dizer que necessariamente todo aquele que ama a Deus, ama também o que dele foi gerado. Ou seja, ele está relacionando o amor a Deus com o amor a todos aqueles que foram gerados por Deus. Quem é que foi gerado por Deus? Os que creem em Jesus. Ou seja, todos os que colocam a sua fé em Cristo Jesus. Então ele está falando de quem? De todos os cristãos, de todos os demais crentes, de todos os que nasceram de Deus, porque a todos quantos o receberam, esse mesmo João vai dizer no Evangelho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, gerados por Deus. Os filhos de Deus são os que creem em Deus, e se eu creio em Deus, necessariamente eu amo a Deus, e se eu amo a Deus, eu amo também todos aqueles que foram gerados dele. Irmãos, mais uma vez, e a gente percebe isso por toda essa carta, o Evangelho não é um projeto autônomo de benefício pessoal. O Evangelho não é um projeto de autonomia e benefício pessoal, mas crer em Deus nos insere em uma família de muitos irmãos. Crer em Deus nos transforma de órfãos em filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, automaticamente nós nos tornamos irmãos de um monte de gente. De gente que a gente discorda em elementos secundários da vida. De gente que a gente não tem tanta afinidade assim. De gente que talvez você nem conheça e nunca vá conhecer na sua vida aqui antes da eternidade, mas nós somos inseridos nessa família e João está deixando claro mais uma vez que se você ama a Deus, necessariamente você precisa amar os outros filhos de Deus também. Só é possível amar a Deus e esse amor só é verdadeiro se nós amamos os filhos de Deus também, porque as realidades estão completamente relacionadas. É o próprio Jesus, aliás, quem resume toda a lei em amar a Deus e amar ao próximo. Toda a lei consiste nisso. Ame o Senhor sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. João vai dizer em outros momentos dessa carta que é impossível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se é incapaz de amar o próximo a quem vê. É Jesus quem complementa, quem faz essa relação, quem resume essa lei nessa relação, na forma como nós demonstramos o nosso amor por Deus, enquanto nós amamos o outro. No Evangelho, o amor por Deus é demonstrado pela forma como eu amo o outro. Dizer que ama a Deus, mas é incapaz de amar o seu irmão, João vai dizer que você é um mentiroso. Vira para o irmão do seu lado e fala, mentiroso. Não precisa fazer isso, obviamente. Mas dizer que ama a Deus e ser incapaz de amar o seu próximo, não tem outra palavra para te definir que não seja essa palavra usada nas próprias Escrituras. No Evangelho, o serviço a Deus é demonstrado na forma como eu sirvo o outro. No Evangelho, a relação que eu tenho com Deus, ela é verdadeira e ela é evidenciada pela forma como eu lido, como eu me relaciono, como eu trato o outro. E a gente percebe o próprio Jesus falando sobre isso. Tem uma parábola que ele fala sobre o último dia, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, com todo o seu poder. Ele vai separar de um lado as suas ovelhas e do outro lado ele vai separar os bodes. E ele vai dizer para as ovelhas assim, venham, entrem no gozo eterno, preparado para vocês desde toda a eternidade, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, porque eu tive sede, vocês me deram de beber, porque eu estava nu e vocês me vestiram, porque eu estava preso, eu estava doente, vocês foram me visitar. E eles vão perguntar, Senhor, quando nós fizemos isso? E ele vai dizer, quando vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. E ele vai para o outro lado, para os bodes, e vai falar assim, vocês afastem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês, vocês praticam a iniquidade. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber.
Eu estava preso, vocês não foram me visitar. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava doente, vocês não foram me ver. E eles vão fazer a mesma pergunta, mas quando? Jesus vai dizer para eles, quando vocês deixaram de fazer ao menor dos meus pequeninos, vocês deixaram também de fazer a mim. Esse texto ensina que a salvação ela é conquistada por meio das obras que eu pratico? Não. Esse texto me mostra que se a minha fé é verdadeira, ela vai ser evidenciada através do amor que eu tenho a Deus. E se o amor que eu tenho por Deus é verdadeiro, ele vai transbordar para as minhas relações, de modo que eu vou demonstrar amor também para todas aquelas pessoas que me cercam. Jesus, quando faz essa afirmação de resumir a lei em amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, ele é interrogado e alguém pergunta para ele assim, tá, tudo bem, eu entendi, mas quem é o meu próximo? E aí ele conta uma história interessante de um homem que estava viajando e no meio do caminho foi interceptado por ladrões e assaltantes, estava na linha vermelha provavelmente, e aí esse homem passa por uma situação terrível e ele é espancado, assaltado e é deixado à beira da morte, ele está quase morto. E o texto vai dizer, e Jesus conta essa história, que vinha de lá para cá um sacerdote, uma alta figura do escalão religioso, e esse homem passa e vendo alguém ali à beira da morte, ele simplesmente passa de longe, não se dedica ao homem que estava caído ali. Depois, em seguida, passa um levita, e o texto vai dizer que ele também não parou. E de repente surge na estrada um samaritano, alguém que era mal visto pelos judeus, alguém que era desprezado pela sua origem, alguém que era desprezado pela sua etnia, mas é esse homem que demonstra amor quando ele cuida das feridas daquele homem caído. Ele coloca sobre os seus ombros, ele coloca sobre um animal, leva até uma hospedaria, ele paga lá alguma coisa de início e fala assim, olha, quando eu voltar eu vou cobrir todas as outras despesas que ele tiver. E Jesus conta essa história e devolve a pergunta dizendo, quem pareceu ser o próximo? E a resposta foi, aquele que teve compaixão dele. Moral da história para nós, irmãos. Não adianta sermos religiosos. Não adianta termos um conhecimento frio e teórico da lei. Não adianta nós afirmarmos com a nossa boca que nós cremos em Deus, se nós somos incapazes de demonstrar amor pelo próximo. O que demonstra se a tua fé é verdadeira e se você ama a Deus de fato é o seguinte, você é capaz de amar o teu irmão? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele faz uma bela declaração, um texto poético, dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu poderia dar o meu corpo para ser queimado vivo, e eu vejo a cara de surpresa de vocês ao saber que não foi o Renato Russo que escreveu essa letra, mas foi o apóstolo Paulo. Eu poderia dar o meu corpo para ser queimado vivo. Eu poderia vender todos os meus bens e distribuir para os pobres, ainda assim, se eu não tivesse amor, isso não teria valor algum. E é isso que João está fazendo e escrevendo para esses irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E aqui nós percebemos a terceira evidência, que é obediência. Do mesmo modo que João relaciona a fé com o amor, no verso 2 ele relaciona esse amor com a nossa capacidade de obedecermos. Como nós sabemos se a nossa fé é verdadeira? Se nós somos capazes de amar a Deus. Como saber se esse amor que nós dizemos ter por Deus é um amor verdadeiro? Se nós amamos todos aqueles que foram gerados por Deus também. E como nós sabemos que amamos os filhos de Deus? Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. É exatamente o que João vai nos dizer entre os versos 2 e 3 desse trecho que acabamos de ler. É importante a gente frisar, é importante a gente compreender que a obediência é uma consequência do novo nascimento e não o contrário. Ninguém é salvo porque num primeiro momento decidiu obedecer e a partir daí teve fé. Não, a lógica é oposta. A fé, a salvação é pela graça, Paulo vai dizer aos Efésios, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Se eu condiciono a salvação à minha capacidade de obedecer, isso já não é mais graça, mas é uma recompensa para a minha obediência. Salvação não é uma relação de Deus premiando aqueles que são bons e capazes de obedecer. O nome disso é Papai Noel. Salvação é graça de Deus.
É Deus dando para alguém uma coisa que a pessoa é incapaz de merecer, e nós recebemos a fé tão simplesmente porque Ele livremente decidiu nos conceder isso, visto que esse é um presente da sua graça. A obediência é uma consequência dessa fé recebida e não o contrário. E eu gosto muito de uma afirmação que o Tim Keller faz sobre isso, dizendo que a lógica das religiões é uma e a lógica do evangelho é completamente diferente. Ele vai dizer que em todas as religiões a lógica é a seguinte: eu preciso obedecer para ser aceito. Eu obedeço e porque eu obedeço eu sou aceito por essa divindade. Ele vai dizer que a lógica do evangelho é o extremo oposto, porque a lógica do evangelho é o seguinte: eu sou aceito, e porque eu sou aceito, eu obedeço a Deus. A obediência é uma consequência do novo nascimento e não a causa dele. E outro ponto interessante de nós percebermos ainda nesse verso 3, quando ele diz conhecer a Deus, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e eu acho fantástico que ele continua dizendo: e os seus mandamentos não são pesados. Normalmente nós condicionamos essa palavra obediência a coisas extremamente complicadas, difíceis e que nos custam muito. A gente chega a tremer quando alguém fala assim: você precisa obedecer. Talvez herança da nossa infância, né? Minha mãe está aqui, me batia pra caramba. Vai me bater de novo, né? Se eu continuar falando isso, mas enfim. Às vezes nós condicionamos obediência a coisas extremamente complicadas. João está dizendo que se nós amamos a Deus de fato, nós o obedeceremos por prazer, porque os seus mandamentos, eles não são pesados. É sobre isso que o salmista fala no Salmo 1. Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele fala da relação desse homem com a lei de Deus não como um jugo imposto, não como um fardo, mas ele fala que esse homem que é feliz, que não anda desse modo aqui, o seu prazer está na lei do Senhor. É uma transformação literal dos nossos afetos, irmãos. A obediência não é um jugo imposto, mas se nós amamos o Senhor de fato, naturalmente nós passaremos a amar as coisas que o Senhor ama. E obedecer vai se tornar muito mais fácil, porque nós queremos agradar a Deus. É um caminho natural. Se eu amo uma pessoa, naturalmente eu vou procurar agradar aquela pessoa. E é exatamente assim que se desenvolve a nossa relação com Deus. Se eu amo o Senhor, eu amo agradar o Senhor. Eu amo as coisas que Ele ama, eu me dedico a isso, eu obedeço a isso como um caminho natural e como uma consequência natural da minha própria vida. Por isso que Deus ele condena o povo através do profeta Isaías de forma tão veemente quando há essa incoerência. E ele vai dizer o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É gente que diz amar a Deus, mas é incapaz de obedecer. É gente que diz amar a Deus, mas é incapaz de evidenciar isso por meio do seu próprio proceder. E eu não estou dizendo que seja simples, eu não estou dizendo que seja fácil, mas somente o amor é capaz de transformar a obediência em algo prazeroso, porque o amor me faz enxergar uma realidade ainda maior. Se eu amo o Senhor, se eu confio que os caminhos dele são maiores do que os meus, que os pensamentos dele são mais altos do que os meus pensamentos. Se eu amo o Senhor e eu entendo e confio que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, naturalmente eu vou procurar obedecê-lo, ainda que a minha vontade seja diferente da vontade dele em qualquer momento ou em qualquer área da vida. É o que Jesus faz no Getsêmani, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Porque se eu amo o Senhor, eu confio nele. Se eu confio no Senhor, eu entendo que há uma realidade muito maior e que às vezes, ou quase nunca, Deus não está comprometido com o meu bem-estar, o meu conforto e a minha satisfação instantânea, mas Ele está comprometido com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E como filho de Deus, que ama o Senhor, que confia nele, que crê nele, eu preciso me conformar a essa vontade para viver uma vida que o agrade sobre todas as coisas. Somente por meio do amor, a obediência se transforma em uma relação prazerosa. Tem um exemplo prático para você entender. Minha filha tem 3 anos. Tem uma lei de trânsito que me obriga a transportar minha filha em uma cadeirinha apropriada no meu carro.
Há uma lei, é um mandamento. Eu preciso obedecer isso. Só que o que me motiva, em última instância, a ter a cadeirinha no carro e aprender Manuela no cinto de segurança ali nessa cadeirinha, não é a obediência à lei, embora eu precise obedecer, embora exista essa lei, embora esse seja um mandamento, mas o que me motiva, em última instância, é o desejo de protegê-la. E o desejo de protegê-la é fruto do amor que eu sinto por ela. Ou seja, existe a obrigação, existe a lei, existe o mandamento, mas se há amor por trás dessa obrigação, essa obrigação ela se torna leve, natural e simples, e é exatamente assim que se desenvolve a nossa relação com Deus. Se eu amo o Senhor, se eu sei que Ele me ama, todas as coisas, por mais que me agradem, se elas estão em desacordo com a vontade de Deus, naturalmente eu vou me afastar disso, e não importa o quanto isso me custe, porque eu vou querer agradar aquela pessoa a quem eu amo, que é o Senhor que me deu a vida e todas as coisas. É o que Paulo faz quando ele diz: todas as coisas que antes eu considerava como lucro, eu passei a considerar como perda, como lixo, como esterco, quando eu comparo todas essas coisas com o fato de ser amado por Deus, de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele também. É o amor por Deus que transforma a obediência numa relação leve, e é o que João está dizendo, que os seus mandamentos, eles não são pesados. A minha relação com os mandamentos de Deus deve ser essa. Eu sei que Deus me ama. Mas o fato de saber que Deus me ama não significa que Ele deixou de ser Senhor sobre a minha vida. Muito pelo contrário. Eu preciso obedecê-lo, eu preciso obedecer às suas ordens, mas eu entendo que se em algum momento a vontade dEle é diferente da minha vontade, eu preciso me submeter à vontade dEle, porque Ele sabe muito melhor sobre a minha própria vida do que eu mesmo sei. Se eu entendo que no fim das contas, tudo que Ele me manda fazer é porque Ele me ama, os seus mandamentos se tornam mais leves. Se no fim das contas, eu entendo que apesar do cenário me mostrar o contrário, eu posso ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, essa obediência se torna absurdamente mais leve. E João ele parte para a conclusão, amarrando novamente todos esses pontos, e falando sobre uma vitória sobre o mundo, nos versos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. Quem é nascido de Deus é aquele que crê, é aquele que ama, é aquele que obedece. Essa pessoa venceu o mundo no sentido de que ela tem conseguido viver a vida de forma que agrade a Deus, ainda que a sua vida seja completamente oposta aos valores que o mundo prega como sendo uma boa vida, uma vida de satisfação. Em um mundo que acredita as nossas vitórias ao esforço e ao mérito, ao que nós somos capazes de produzir, a Bíblia está dizendo: a vitória que vence o mundo é a fé. Não foi você que conquistou. Jesus conquistou isso, e se você crê nele, isso lhe é atribuído. Essa é uma verdade extremamente contracultural. Essa é uma verdade que vai totalmente contra os valores que nós temos no nosso mundo, da retribuição. As pessoas dizerem que cada um tem o que merece, cada um precisa receber aquilo que é capaz de produzir. E olha, eu não estou dizendo que isso não se aplique a outras áreas da vida. Você precisa de fato se dedicar, se esforçar, procurar crescer na sua área profissional, nas suas relações familiares e em tantas outras coisas. Agora, na relação com Deus, essa lógica não se aplica. Graças a Deus, Ele não nos trata de acordo com o que nós merecemos. Graças a Deus e por causa da sua graça. A relação que Ele tem conosco não se baseia na nossa performance e desempenho, mas é por causa da graça de Deus. Ele decidiu nos amar, embora não merecêssemos absolutamente nada. Nisso consiste o amor de Deus, que Deus enviou Jesus para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Não tínhamos absolutamente nada para oferecer, não tinha qualquer coisa de bom em nós que pudesse chamar a atenção de Deus e fazer com que Ele nos retribuísse de algum modo. Não, a iniciativa é dEle, a graça é dEle. Em um mundo que prega que cada um precisa ter o que merece, esse valor é extremamente contracultural, mas a palavra de Deus está dizendo que a vitória que vence o mundo não é resultado do teu esforço. Você não vai vencer as tuas maiores batalhas na força do teu braço. A vitória que vence o mundo é conquistada por meio da fé. E esse é um negócio complicado da gente experimentar.
que a gente quer pagar o tempo todo. A gente quer retribuir. Se a gente recebe um presente bom, do nada, imagina, do Neida, você está andando, alguém chega e te dá um presente assim, algo que você queria e você simplesmente, bom, eu não sei por que eu ganhei isso, o que eu fiz para merecer. A nossa lógica é tentar retribuir isso. Não, eu vou dar um presente melhor também. Não sou orgulhoso não, mas não gosto de ficar devendo nada para ninguém. Eu tô fora, tá? De graça não é nada, não existe almoço grátis. Já ouviu essa expressão? Não existe almoço grátis, ninguém dá nada para ninguém de graça. Que história é essa? Eu vou dar algum presente, eu vou fazer alguma coisa, porque nós condicionamos as nossas relações a essa barganha, a essa troca. Na relação com Deus, ela não está baseada em troca, mas ela está baseada em graça. A vitória que vence o mundo é conquistada por meio da fé. Em um mundo que prega o amor no sentido de satisfação pessoal e ter os seus prazeres e desejos atendidos, em usar o outro para fazer o que eu quero que ele faça. O caminho do Evangelho nos aponta um amor que tem a ver com agradar a Deus, ainda que a vontade dele seja diferente da minha. Amor não é satisfação pessoal. Amor não é usar o outro para atender os meus caprichos e interesses. Esse amor aqui que a Bíblia está falando é, em muitos momentos, abrir mão da própria vontade, dos próprios desejos e da própria satisfação para agradar a Deus e para viver em função do outro. Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos preferir os outros em honra, em detrimento de nós mesmos. A lógica do Evangelho não é a lógica do avião, que você está lá e a pessoa diz, olha, em primeiro lugar, você põe a máscara em você. Depois você põe a máscara no outro. É um negócio meio complicado. A lógica do Evangelho é a seguinte, meu irmão, se preocupa com o outro. Se der, você vai se salvar também. A lógica do Evangelho é abrir mão, e a gente volta lá na história do bom samaritano, de si mesmo, da sua agenda, dos seus compromissos. Por que o sacerdote e o levita não pararam? Não sei. Talvez estivessem ocupados. E a gente olha para essa história e critica a insensibilidade deles, mas por vezes nós agimos exatamente do mesmo modo. O que importa é tão somente os meus compromissos, as minhas agendas, as minhas aspirações, os meus desejos. Havia uma lei lá no Antigo Testamento que dizia que se um sacerdote ou um levita tocassem em uma pessoa à beira da morte e essa pessoa viesse a morrer, tanto o sacerdote quanto o levita se tornariam impuros e estariam impossibilitados de oficiar o seu serviço a Deus. Pode ser que a lógica deles tenha sido essa. Eu vou abrir mão de servir a Deus. E usa o servir a Deus como os seus ofícios pessoais religiosos. Eu vou abrir mão de servir a Deus para encostar em alguém que eu nem conheço. Criticamos a insensibilidade deles, mas por vezes fazemos a mesma coisa quando nós não entendemos que o nosso serviço a Deus está muito mais relacionado com o nosso serviço ao outro do que em desempenhar uma boa performance religiosa. Esse é um valor totalmente oposto aos valores que o mundo prega. Que você tem que cuidar de você mesmo, se preocupar com você mesmo e esquecer os outros. Não, a lógica do Evangelho é se preocupa com os outros em primeiro lugar. E em um mundo que entende a liberdade como uma ausência total de regras e obrigações, as Escrituras nos desafiam a obedecermos a Deus, e isso não é um fardo, é fundamental que a gente se lembre dessa frase dita por João. Porque junto com a ordem que nós recebemos para obedecer, nós recebemos também o poder para obedecê-la, que é através do Espírito Santo que habita em nós. Só compreendemos isso quando olhamos para a cruz. É pela mensagem do Evangelho, é pelo que Deus em Jesus fez por nós, que nós somos capacitados a vivermos desse modo, mesmo num mundo que defende o oposto daquilo que Deus defende. Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, ele conclui essa carta a uma igreja muito difícil. De gente que estava se convertendo e crendo que a fé em Jesus era boa, mas não suficiente. Que além da fé, eu precisava me submeter a alguns rituais, a algumas práticas religiosas para que eu pudesse ser salvo. Do outro lado, tinha gente que dizia, já que a salvação é só pela fé, eu vou viver uma vida do jeito que eu quiser, sem me preocupar com testemunho, com absolutamente nada, porque eu creio e já está tudo garantido, já está resolvido diante de Deus, eu não preciso me preocupar com a minha conduta. E ele escreve
para uma igreja que aparentemente estava dividida em pontos de vista extremamente opostos, mas que na verdade revelam dois lados de uma mesma moeda, que são pessoas que amam mais a sua própria vontade e se gloriam naquilo que são capazes de fazer, ao invés de se gloriarem no que Cristo fez. Como é que Paulo resolve esse problema? É a mesma solução para os dois grupos. De um lado é gente se gloriando na carne, dizendo que consegue agradar a Deus pelo que é capaz de produzir. Do outro lado é gente se gloriando na carne, dizendo que o que importa é a minha satisfação e o meu prazer pessoal. Ele escreve para esses irmãos apontando de forma muito clara o Evangelho. Que nós fomos libertos pela mensagem do Evangelho, mas que essa liberdade não pode ser confundida como uma ocasião que nós damos para fazer o que nós quisermos fazer. E ele conclui esse trecho dizendo o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O único modo de nós vivermos uma vida não preocupados com o que o mundo tem a nos oferecer ou como ele pode nos julgar, é viver a vida a partir da realidade da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e nos gloriando tão somente nisso. É pelo que Cristo fez por nós que nós somos capazes de viver para Deus e não para o mundo. É pelo que Cristo fez por nós que nós recebemos essa fé salvadora como um presente da graça de Deus. É pelo que Cristo fez por nós que nós podemos amar a Deus e ao próximo. É pelo que Cristo fez por nós que nós recebemos poder para obedecer os seus mandamentos. Que Ele siga nos capacitando para a glória dEle mesmo.